Eu quero deixar bem claro a você que nesse momento está me assistindo nessa simples mensagem, e lhe dizer que essa mensagem ela não tem nenhum fim lucrativo e nem sequer representa alguma denominação religiosa. Ela vai ao seu encontro para lhe esclarecer a verdade e lhe tirar da confusão religiosa aonde nós estamos vivendo neste mundo, na era em que estamos passando. Eu quero lhe convidar para nós meditar sobre uma palavra muito conhecida, que é sobre cristianismo. Talvez você vá pensar, mas o que esse homem quer me dizer com isso, se estamos vivendo em uma era que em cada quadra das pequenas cidades existe 3 ou 4 chamadas denominações cristãs. E quase já estamos chegando ao ponto de ter uma denominação para cada ser humano. E é por isso que Deus me leva a falar com você sobre esse assunto. Cristianismo. Talvez você pertença a uma denominação que se diz cristã e você não sabe que esse caminho do cristão, nos primeiros séculos desta era em que estamos vivendo, ele foi marcado não com pequenas gotas de sangue, ele foi marcado com 68 milhões de cristãos genuínos que derramaram o seu sangue, que deram as suas vidas para seguir e não negar esse caminho do cristianismo, que é a palavra de Deus. Talvez você vá se surpreender ao ouvir eu lhe falar isso. Mas saiba você que a história nos mostra que o sistema religioso romano, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela matou 68 milhões de cristãos, fora os que foram lançados na arena para os leões, para ser devorados. E hoje nós estamos vendo pessoas que nem sequer param um pouco para pensar o que quer dizer cristianismo. Jesus Cristo, ele nos disse no livro de Mateus, eu quero ler essa escritura, para fundamentar nossa mente sobre esse assunto que vamos falar aqui sobre cristianismo. Vamos ver o que disse Jesus no livro de Mateus, no capítulo 10 e o versículo 38. Vamos olhar e meditar sobre o que Jesus está nos falando aqui. Mateus 10 e versículo 38. Dizendo Jesus: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo um sistema denominacional cristão sem renúncia nenhuma, conforme
o mundo anda, assim eles estão andando na mesma forma. E dizendo ser cristão, e muitas pessoas sofrendo ali, procurando encontrar solução, estão decepcionados com o que estão vendo ali, pior do que o mundo. Mas a pessoa não sabe que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma denominação cristã. Que o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi uma denominação. Que era um grupo de pessoas, judeus e pessoas de outras religiões, que ao ouvir as palavras de Jesus, a sua ideia a respeito do caminho do cristão em direção a Deus, eles aceitavam a palavra de Jesus e uns iam passando aos outros e assim se tornavam os cristãos seguidores de Jesus Cristo. E talvez você não saiba que o sistema religioso perseguiu esse povo e martirizou esse povo, e que no ano de 391, depois da morte de Jesus Cristo, o imperador romano Teodócio, ele registrou o Evangelho de Jesus como denominação cristã. E colocou esse evangelho mundano, que não é a palavra de Deus, dentro do sistema denominacional cristão, com todo o mundanismo, com tudo aquilo que estava ali dentro do sistema religioso, que é o catolicismo romano, e o ser humano passou a ser arrastado em uma coxa de retalho em direção ao inferno, seguindo denominação cristã e achando que estão seguindo a palavra de Deus, e eles estão indo no mesmo caminho que todas as denominações religiosas estão seguindo. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma coxa de retalho que em cada quadra nós encontremos 3 ou 4 grupinhos vivendo uma vida mundana e dizendo que são cristãos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele está sobre um só corpo, que é Jesus Cristo. Seguindo uma só palavra, que é Jesus Cristo. A denominação cristã, talvez você pertença a uma denominação cristã e nunca ouviu alguém lhe falar desta forma, e você esteja até surpreendido de estar ouvindo o que eu estou lhe dizendo. Mas se você levar a sério e olhar a história do sistema religioso, vocês vão encontrar toda essa verdade. A denominação cristã, ela faz parte do catolicismo. A história nos diz que o catolicismo é uma organização igreja e que faz parte de um número religioso maior, que é o sistema, as igrejas cristãs denominacional. Está tudo vinculado ao sistema religioso
que é o catolicismo romano. Mas o povo de Deus, ele não pertence a essa coxa de retalho com nome de denominação, com espírito de denominacionalismo conduzindo em direção ao abismo fora da palavra de Deus. O verdadeiro cristianismo está apoiado na palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo e não seguindo um espírito anticristo que vestiu a sua capa falsa e está dentro da denominação chamada cristã, vinculado ao sistema religioso que é o catolicismo romano, e enganando o povo e levando ao inferno, ao abismo. O cristianismo verdadeiro, ele está separado, ele é só um único corpo, não uma coxa de retalho dividida em nomes de denominação. Eu pertenço à denominação tal e eu pertenço à denominação tal. O corpo de Jesus Cristo é um só. O cristianismo é um só. E ele está apoiado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Você talvez vá se surpreender com o que eu estou lhe dizendo, mas hoje você está conhecendo a grande verdade. Jesus Cristo, ele diz que nós somos libertos pela verdade. Nós estamos vendo um sistema denominacional chamado igrejas cristãs que estão sendo presidiário de um sistema religioso e vivendo uma vida mundana de sofrimento, de divórcio, de prostituição, de roubalheira. O evangelho de Jesus não é negócio. Jesus diz: de graça recebeste e de graça dai. E eles estão ali dizendo que são cristãos e que conhecem o evangelho e que conhecem o cristianismo, e estão ali cegados e enganados pelo sistema religioso que é o catolicismo. Nos primeiros séculos da nossa era, ser cristão era estar em perigo, pois o sistema católico romano fez aliança com os estados e ser cristão era considerado ser inimigo do Estado. E eram perseguidos e martirizados e mortos para negar a palavra de Deus e aceitar a doutrina do sistema religioso católico. A história nos diz que 68 milhões de cristãos foram mortos, fora os que foram lançados para as feras devorar na arena. Agora, essa mesma perseguição, esse mesmo sistema continua perseguindo o cristianismo, que é a palavra de Deus, e criaram o sistema denominacional, dizendo que são denominações cristãs, e isso está vinculado ao catolicismo romano, que nada tem de Jesus Cristo, que nada tem da palavra, e estão
assentado em cima de dogmas, de doutrina, feita pelo homem e comandado pelo sistema religioso, que é o catolicismo. No ano de 391, o imperador Teodósio, ele transformou o cristianismo em denominação cristã. E o anticristo vestiu a sua capa falsa e está arrastando para o abismo nesta chamada denominação cristã, que não é nada menos e nada mais que um trapo velho, uma colcha velha de retalho, aonde a denominação cristã estão ali retalhada, em cada quadra tem 2, 3 denominações com nome tal e tal, e isso fazendo parte do mesmo sistema católico. E o anticristo, com a sua capa falsa, arrastando essa colcha de retalho em direção ao inferno, ao abismo, e o povo dizendo conhecer o Evangelho de Cristo. Talvez você está dentro de uma denominação, num sofrimento, vendo a prostituição na tua frente, o divórcio, homens chamados pastor com 2, 3 mulheres, casado 2, 3 vezes, mulheres pregando a palavra de Deus com 2 ou 3 maridos. E você hoje, você possa iluminar a sua mente espiritual e você vê que você tem que renunciar, como Jesus disse aqui, quem não tomar a sua cruz e não segui-lo após mim, não é digno de mim. Nenhuma dessas denominações chamada cristã pode ser considerada digna de Jesus Cristo ou de usar o nome de Jesus como cristão. Agora, Jesus não nos deixou embaraçados. Nós vamos ver aqui no versículo no capítulo 16 e o versículo 24 também de Mateus, nós vamos ver aqui o que Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos. É o que ele está dizendo a você hoje, que está sentado dentro de uma denominação, dizendo ser um pastor, dizendo ser um ministro do Evangelho de Cristo. Ouça bem o que Jesus está lhe dizendo, e aqui está registrado, não sou eu que estou lhe dizendo isso. Olhe bem Mateus 16, versículo 24. Jesus disse, então disse-lhe Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o seu nome. O Evangelho, o cristianismo sem renúncia, ele é apenas uma mistura de ismos. Isso quer dizer catolicismo com mundanismo. Não tem nada do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele exige de nós uma renúncia. Nós temos que renunciar o mundo,
renunciar às religiões, renunciar o pecado, renunciar às doutrinas mundanas que o diabo lançou no mundo e tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo, que é a palavra. Talvez você esteja completamente confuso ao me ouvir, mas eu oro e peço a Deus que Deus te ilumine e que você possa entender que não sou eu que estou lhe dizendo essas palavras, que são palavras de Jesus Cristo. E o mundo conhece um evangelho sem renúncia. Veja bem o que disse Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: você que acha que é um discípulo de Jesus Cristo, você que diz que é um pastor, que cuida de um rebanho de Jesus e que prega a palavra de Jesus, ouça com atenção o que eu estou lhe dizendo. Você não passa apenas de um mercenário, que Jesus já deixou bem claro, que você é um mercenário assalariado, que está trabalhando a serviço do anticristo, num sistema religioso, recebendo o seu salário, as suas merrecas de moeda, como Judas recebeu, para ajudar a arrastar uma colcha de retalho que vai em direção ao inferno. Mas talvez agora você vai se acordar e ver que a sua alma está em perigo. Vê que não é só esse povo que você está levando ao inferno com essa chamada denominação cristã, que não passa de um retalho da coxa vinculado ao catolicismo, mas a sua alma está indo junto em direção ao abismo. E ouça mais uma vez o que Jesus te diz. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que evangelho você conhece e que evangelho você segue? Um evangelho sem renúncia não é a palavra de Deus. Um evangelho sem renúncia é uma parte do sistema religioso mundano e você precisa hoje renunciar ao mundo e aceitar a palavra de Deus e seguir Jesus Cristo. Toma hoje a tua cruz e abandona esse mundo de pecado religioso, denominacional, e aceita o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro nome que foi dado, pelo qual importa que nós seja salvo. É um nome que a Bíblia diz que toda a família no céu e na terra toma. E você hoje tome a sua cruz, renuncie esse mundo pecaminoso, de pecado, e siga a Jesus Cristo, e você vai entrar hoje no cristianismo e no rebanho de Jesus Cristo. Eu quero pedir a Deus nesse momento que Ele ilumine a sua mente, que Ele lhe dê a luz, ilumine os seus olhos do entendimento e que você possa receber hoje a luz da palavra de Deus e sair das trevas e vir para a luz
e sair do poder de Satanás para o poder de Deus, que é a sua palavra, que é a palavra de Jesus Cristo. E venha fazer parte do cristianismo e se ajuntar ao povo de Deus, o verdadeiro cristianismo não denominacional, o verdadeiro cristianismo que são os seguidores de Jesus Cristo, e formar fileira com esse povo que segue a palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo em direção à vida eterna. Eu peço a Deus que lhe abençoe, você que está me ouvindo, e que você possa ter entendido o que essa simples mensagem leva até você. E saber que o Evangelho de Jesus Cristo é um só corpo. Jesus, ele disse que aonde estivesse o corpo, ali estariam as águias. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é o corpo de Jesus Cristo. E o verdadeiro cristianismo são as águias, não acompanhando o sistema denominacional criado pelo homem, colocado um nome ali numa placa, mas acompanhando o corpo e seguindo, olhando para Jesus e aceitando o nome que nos foi dado para ser salvo, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.